Conta uma coisa aqui. Você está satisfeito ou satisfeita com a sua vida sexual? Se a sua resposta é não, esse vídeo ele é todo para você. Se a resposta é sim, continua nesse vídeo que você vai aprender um pouquinho mais. O nome já diz, insatisfação sexual, que quer dizer qualquer não satisfação em relação à vida sexual. Muitas pessoas acreditam que insatisfação sexual ela está sempre atrelada a uma disfunção sexual. Como assim? Olha, a disfunção sexual são patologias da sexualidade, por exemplo, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, uma anorgasmia, um vaginismo. A gente tem ali um protocolo para lidar. Porém, a função principal do sexo na vida adulta é o prazer. Imagina, se o sexo tivesse a função só de reprodução. Os casais que optam por ter um filho só iam fazer sexo só uma vez? Os casais que optam por não ter filhos não fariam sexo? As pessoas que não conseguem reproduzir naturalmente através do sexo não fariam sexo? Então, né, fica um pouco vago. Então, a principal função do sexo na vida do ser humano adulto é o prazer. Então, se você tem insatisfação dentro da sua área do prazer, o seu prazer ele não é 100%. Então, é muito importante a gente acender uma lanterninha de alerta quando a gente se sentir com alguma insatisfação na vida sexual. Bem, quando esse tipo de questão ocorre, a primeira coisa que eu acho que é até mais palpável da gente investigar são questões físicas e hormonais. Você procurar um médico especialista em hormônio, pode ser um endocrinologista, pode ser um nutrólogo, pode ser um ginecologista ou urologista que trabalhe com modulação hormonal, enfim, um médico da sua confiança para te ajudar a investigar. Também é interessante fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, essa é nova, né? Você não sabia. Porque ali na musculatura da pelvis, se ela fica um pouco flácida, se ela fica ali esquecida, chateada, pode também influenciar na quantidade de prazer. Então, se você conhece algum fisioterapeuta pélvico, já marca uma avaliação, porque mal não vai fazer. Eu tenho algumas indicações aqui no Espírito Santo e se você não for do Espírito Santo, você pode procurar em outros locais aí que tem uma galera muito legal trabalhando com a área da sexualidade. Enfim, não é a minha área de atuação, mas todo mundo sabe que eu faço um trabalho multidisciplinar. Então, eu também tenho um conhecimento, pelo menos técnico, em relação que envolve as questões hormonais, que envolvem as questões da fisioterapia pélvica, etc e tal. Agora, puxando sardinha para minha área de atuação, tem a questão emocional que está ali atrelada à insatisfação sexual. E a primeira questão que eu sempre vou investigar, seja aqui no consultório, seja conversando com você, é alguma questão relacionada a alguma patologia emocional, que são as patologias emocionais. Sintomas depressivos, a própria depressão, sintomas ansiosos ou a própria síndrome de ansiedade, outras patologias emocionais. Ah, Marcele, mas eu tô com depressão, tô tratando, o que tem a ver a minha insatisfação sexual? Tem tudo a ver. Depende muito da forma que a patologia se instaura na sua vida, depende muito da forma que isso afetou o seu emocional. Dependendo desses fatores, sim, pode estar acarretando essa sensação de insatisfação. Então, no consultório, a gente vai conseguir tratar isso. Então, se você está com alguma patologia emocional, estando tratando ou não, e está com insatisfação sexual, provavelmente, assim, uma grande chance dessa insatisfação ser puxada, ser alimentada, ser conduzida por essa patologia. Então, é questão de você ter um pouquinho de paciência, colocar o seu tratamento em dia ou dar mais um pouquinho de ênfase no seu tratamento, que logo, logo as coisas assentam de lugar. Óbvio, tô fazendo um tempão e continua assim, bora fazer terapia com psicólogo sexólogo. Outra questão também bastante palpável são comportamentos que nós precisamos aprender. Gente, sexualidade é uma coisa extremamente individual. Apesar da gente fazer em dupla, em trio, em quarteto, né? Cada um faz do seu jeito. Apesar da gente sempre direcionar para o outro, a sexualidade é uma coisa muito individual. Então, a questão do sexo é uma questão individual. Então, muitas vezes, a nossa insatisfação está diretamente ligada a algum comportamento que a gente não tem.
alguma habilidade que a gente não tem. Ah, é só habilidade sexual? Preciso aprender o Kama Sutra, etc e tal? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser habilidades sociais, podem ser habilidades na parte da libido, podem ser várias questões. Então, é uma análise também que você tem que fazer. É alguma coisa que me falta para isso ficar melhor? Tudo, como sempre, passa pelo autoconhecimento. A outra questão que para mim é a campeã de tudo aqui é a tal da expectativa. Infelizmente, nós fomos educados sexualmente por pornografia. Então, a maioria das expectativas sexuais que chegam aqui no consultório, elas são irreais. O que tá no filme é irreal. O nome já diz, filme, né? Você assiste um filme de ficção e acredita que aquilo ali é uma representação da realidade que você vive? Claro que não. Nenhum filme é. Por mais que o filme seja baseado em fatos reais, os filmes sempre têm uma adaptação, alguma coisa assim. E a pornografia, ela não fica para trás. Ela é criada para gerar curiosidade, para despertar ali desejo, para vender, para fazer dinheiro, tá? Então assim, você tem que ter em mente que é uma coisa que não é realidade. Muita gente tem essa consciência, mas a expectativa em relação ao sexo ela é muito extrapolada, muito estratosférica. Muita gente também espera sentir sensações que geralmente são presentes da vida pra gente. Não é todo sexo que a gente vai ter a mesma sensação, não é todo sexo que vai ser bombástico, que vai ser aquela coisa toda. Mas é interessante que quando a gente menos espera, a vida nos presenteia com esses momentos. E a graça disso tudo tá aí mesmo. Então, se a sua expectativa, a sua insatisfação, ela é baseada, ela tem como pano de fundo uma expectativa irreal, também é uma questão de fazer um tratamento com um psicólogo sexólogo. Ou às vezes você sozinho mesmo consegue aí alinhar, eu tô querendo uma coisa que realmente pode ser que não exista. Não, o que eu tô querendo é plausível e tal. São tudo autoanálises que a gente faz ao longo do percurso. Agora, a questão mais perigosa, que eu acho que é um campo assim, é pisar em ovos, é a questão da sexualidade relacionada ao outro. Eu estou insatisfeito por causa de uma parceira ou por causa de um parceiro. Eu acho que o meu parceiro, a minha parceira, deveria ser assim, assim, assado. Ou seja, puxa a questão da expectativa e ainda joga para cima do outro. Uma coisa muito importante a respeito de relacionamento, principalmente em quem se coloca num relacionamento muito longo, é sobre entender até onde, até que limite aquela pessoa pode te atender, porque sexo é uma coisa individual. Ninguém tá num relacionamento para atender outra pessoa, ok? Isso aí você tira da cabeça. Ah, mas a função do meu marido é me dar prazer, a função da minha esposa é me dar prazer. Não. A função da sua esposa é ser uma companheira, a função do seu marido é ser um companheiro, tá? A parte sexual é na hora que junta nós dois ali fazemos um bem bolado, o negócio fica legal, mas fica bom pra você, toma lá da cá, fica bom pra você, fica bom pra mim. Não é uma pessoa estar atendendo a outra. Lógico que num casamento a gente faz concessões, a gente testa coisas diferentes, mas quando a gente vai iniciar um relacionamento, raramente a gente tenta perceber quais são os limites da pessoa. Aí, com o passar do tempo, a gente começa a aumentar a exigência e a pessoa não atende. Por quê? Porque sim, porque a pessoa tem um limite. O ser humano tem um limite. Outra questão muito importante é o querer do outro. Se você está insatisfeito com uma coisa que é o outro ou a outra pessoa que precisa resolver, você tem algumas opções. A primeira é o diálogo. Expressar, dizer o que você quer, o que você espera, pode até procurar a ajuda de um terapeuta de casal, etc. Por outro lado, a pessoa tem o direito de te atender ou não. Ninguém se casa, ninguém se relaciona para virar escravo sexual de ninguém. Então, assim, você dialoga, você propõe, você expõe, mas não é por isso que outra pessoa vai ser obrigada a te atender. Principalmente se falando de sexo, porque se ela for fazer alguma coisa para te atender, ela vai estar abrindo mão do prazer dela. Pode ser, que eu já vi acontecer aqui no consultório, que um dos dois tinha uma expectativa, ele expôs na terapia e quando a outra parte compreendeu, os dois concordaram e hoje eles vivem uma coisa muito, mas muito legal em relação a sexo, que aí já é uma falha de comunicação e não uma falha de expectativa e de atendimento. Enfim, sobre o outro, nós não temos controle.
Nós podemos solicitar, nós podemos conversar, mas não é garantido que o outro vai atender. Marcele, não fui atendido no que eu queria sexualmente, continuo insatisfeita, insatisfeito, o que eu faço? Você tem duas opções. Você trabalhar a sua adequação a essa realidade, conseguir entender o que eu tenho de bom nesse cenário, o que acontece, da onde eu posso puxar, o que eu posso fazer, o que de material eu tenho para trabalhar e viver bem com aquilo. Agora, se for uma questão extremamente importante para você, não, disso eu não abro mão, eu preciso muito, etc e tal, a melhor opção é você ir embora, você abandonar o relacionamento, sim. Porque você ficar em cima do muro, nem se adequar e nem ir embora, você vai pegar o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É torturar outra pessoa. É você viver insatisfeito, engolindo a insatisfação o tempo inteiro ali e fica numa chateação e às vezes acontece de dar sintoma depressivo. O caminho do meio, esse negocinho aí de ficar em cima do muro, ele não é bom pra situação nenhuma, principalmente para sexo. Enfim, o tema sexo ele pode ser leve se a gente souber lidar com as nossas próprias emoções, se a gente se conhecer, se a gente saber se comunicar. Se ficar muito difícil de você entender tudo isso sozinho ou sozinha, procura um psicólogo, sexólogo para te ajudar. Insatisfação sexual é sempre um sinal de alerta, não ignora. É um sinal de que alguma coisa não está bem. Pode ser apenas uma sensação puxada por alguma outra questão emocional e ser uma sensação por si só, muitas vezes a gente trabalhando as outras questões, essa sensação acaba saindo, porque a gente tem que parar de confiar excessivamente nas nossas sensações, mas isso é um papo para um outro vídeo. Enfim, não ignore as suas insatisfações, mas também não vire escravo delas, tá bom? Combinado? Se ficou alguma dúvida, se você não compreendeu alguma parte desse vídeo, se você quer sugerir algum outro tema, eu tô com alguns temas anotados que vocês aí do YouTube sugeriram pra mim, tô amando a interação de vocês, tô ficando empolgadíssima cada vez mais. Muito obrigada mesmo pelo apoio, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!